John D. Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Se houve um nome que se ergueu como símbolo de poder, riqueza e influência nos Estados Unidos, esse nome foi Rockefeller. No século XX, qualquer pessoa tremia ao ouvir o nome John D. Rockefeller. Esse magnata visionário não foi somente o primeiro bilionário do mundo, como também uma das pessoas mais ricas da história. Ele foi capaz de moldar a indústria petrolífera e as estruturas financeiras, políticas e filantrópicas que ecoam até os dias atuais. Seu império petrolífero era um verdadeiro monopólio e esmagava todos seus concorrentes, assumindo o controle de vários setores e até subornando o governo americano. Mas antes de se tornar um grande magnata, Rockefeller e sua família eram muito pobres. A busca incessante pelo sucesso, sua mentalidade visionária e sua determinação levaram Rockefeller para o auge absoluto de riqueza e poder, fazendo com que sua família se tornasse uma das mais importantes do mundo. A história de Rockefeller é um retrato de ganância e ambição que ao mesmo tempo pode ser até inspiradora como também pode ser assustadora. As origens humildes de John D. Rockefeller. John Davidson Rockefeller nasceu no dia 8 de julho de 1839 em uma pequena cidade no estado de Nova York. Ele foi o primeiro filho da família e ao longo dos anos ganhou mais 5 irmãos. Sua família era composta por camponeses que viviam em uma fazenda e quase não possuíam dinheiro. O pai de John, William Rockefeller, era muito conhecido na cidade e nas cidades vizinhas por aplicar vários golpes. Isso fez com que ele ganhasse o apelido de Devil Bill. A falta de dinheiro fez com que William achasse que a única maneira de conseguir ficar rico seria tentando aplicar golpes de diversos tipos. Por conta disso, William foi um pai muito ausente para John e seus irmãos. Muitas vezes William fugia de casa no meio da noite, deixando sua esposa e filhos sozinhos durante meses. Um tempo depois, ele voltava dentro de uma carruagem de luxo e entregava para John e seus irmãos diversos presentes. Uma infância confusa. Ausência paterna. A ausência do seu pai e essa volta com vários brinquedos deixava John extremamente confuso, pois ele não entendia por que seu pai sumia por tanto tempo. Além disso, por morar em uma casa velha e passar muitas noites com frio e fome, não conseguia entender como seu pai conseguia comprar tantos presentes para sua família. Os golpes de William. William aplicava diversos golpes pela cidade, e esse era um dos motivos do seu desaparecimento. Ele alterava seu nome de William Rockefeller para o Dr. William Livingston e viajava por diversas cidades vendendo remédios sem nenhuma comprovação científica para pessoas doentes que estavam desesperadas. Influência materna. Já a mãe de John, Eliza Davidson, era o total oposto de William. Ela era bastante religiosa e tentava ensinar para seus filhos sobre trabalho honesto e religião. Como William sumia por muito tempo, Eliza pediu para que John a ajudasse na fazenda. Primeiras lições de trabalho. Com 10 anos de idade, John ia para a escola e ainda precisava trabalhar na lavoura da família. Apesar de ter sido muito difícil conciliar as duas coisas, John se sentia orgulhoso de estar ajudando a família e aprendeu muito sobre disciplina e trabalho. Ainda muito novo, John tentou descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro e ajudar sua família. Uma das suas ideias foi roubar os ovos de um peru que ele havia encontrado na floresta. Depois ele esperou os ovos se tornarem novos perus e os vendeu, conseguindo um bom lucro. Mesmo sendo apenas uma criança, John contribuía toda semana com alguns dólares, sendo capaz de ajudar financeiramente sua família. No entanto, o pai de John continuava sumindo e aplicando golpes pela cidade. Além disso, ele se relacionava com diversas mulheres, tendo muitos filhos fora do casamento. Escândalos e mudanças. Casamento por interesse. Há quem diga que William só havia casado com Eliza, mãe de John, porque seu pai havia prometido pagar $500 se ele se casasse com ela. Acusação de agressão sexual. Uma das vezes em que William sumiu, ele foi acusado de agredir sexualmente uma jovem. Apesar de isso não ter sido comprovado, a família Rockefeller enfrentou uma forte pressão pública e se viram forçados a se mudar para um local novo onde ninguém os conhecesse. Bigamia secreta. William se manteve aplicando golpes, abandonando sua família e sendo infiel. Para piorar ainda mais a situação, ele usou a sua identidade falsa de William Livingston para se casar com outra mulher em outro estado. Ele manteve isso em segredo por muitos anos, e nem a mãe de John nem a recente esposa sabiam o que estava acontecendo. John como chefe de família. Isso fez com que William ficasse ainda mais ausente e distante de sua família. Por conta disso, John teve que assumir as responsabilidades de chefe da família e continuou encontrando maneiras de ganhar dinheiro e administrar as finanças. Mudança para Cleveland. Após algum tempo, a família Rockefeller encontrou uma casa para morar na cidade de Cleveland, em Ohio. Nessa época, John já estava com 16 anos, quase se formando na escola,
e pensava qual seria seu próximo passo assim que acabasse os estudos. A ideia inicial de John era fazer alguma faculdade, mas por seu pai ser ausente, por ter 5 irmãos, sua mãe dependia muito de sua ajuda para manter a casa. Ou seja, John precisava encontrar um trabalho que o permitisse ajudar sua família financeiramente o quanto antes. Logo John tomou a decisão de abandonar seus estudos, faltando apenas 2 meses para se formar na escola, e começou a procurar emprego. Ele queria encontrar um bom emprego em grandes empresas ou bancos, porém toda vez que aparecia nas entrevistas, riam de sua cara por ele ter apenas 16 anos. O primeiro emprego. A entrevista. Após muitas entrevistas e muitos nãos, John conseguiu uma entrevista em uma empresa para a área de contabilidade. Os donos ficaram impressionados com a caligrafia dele e decidiram lhe dar uma chance. Início da carreira. No mesmo dia, John começou a trabalhar e seu salário era de 50 centavos de dólar por dia. Mesmo assim, ele ficou bastante empolgado por ter conseguido o seu primeiro emprego. Um marco pessoal. Esse dia e esse trabalho foram extremamente importantes para John, sendo o pontapé inicial de tudo o que aconteceu depois pelo resto de sua vida. John comemorou o dia 26 de setembro como um feriado pessoal, sendo mais importante que o dia do seu aniversário. Ele batizou essa data como o Dia do Trabalho. Esse primeiro emprego foi bastante importante, pois o ensinou a lidar com fornecedores, pagar contas e analisar o funcionamento interno de uma empresa pela primeira vez. Foi nesse trabalho que John teve seu primeiro contato com pessoas influentes e ricas, e viu de perto muito dinheiro. Por isso, todas as manhãs antes de ir para o trabalho, John repetia para si mesmo: "Eu estou destinado a ser rico." Crescimento profissional. No final do ano de 1855, John recebeu seu pagamento de 50 dólares. Não era muito, mas seus chefes reconheceram que ele havia feito um bom trabalho e aumentaram seu salário para 300 dólares por ano, o que hoje seria mais ou menos 11 mil dólares. Isso permitiu que John se tornasse ainda mais independente, ajudando sua mãe e irmãos a terem uma vida mais confortável. No entanto, após 2 anos na empresa, uma crise econômica prejudicou os negócios, fazendo com que um dos fundadores saísse da companhia. Com a saída de um de seus chefes, John teve que assumir muitas responsabilidades e se tornou o principal contador da empresa. Mas John sabia que a recessão econômica poderia prejudicar a empresa ao ponto dela falir. Entretanto, isso não o preocupava, pois ele se sentia pronto para dar um passo muito maior e abrir seu próprio negócio. O primeiro negócio. Durante o tempo que trabalhou na empresa como contador, John acabou fazendo amizade com um homem de 28 anos chamado Maurice Clark, que era químico e trabalhava na mesma rua que John, que na época tinha apenas 18 anos. Apesar de ainda ser muito novo, John conseguiu obter uma boa reputação na sua área. Logo, um certo dia, seu amigo Maurice o convidou para ser sócio de uma empresa de produtos agrícolas que ele iria abrir. John adorou a ideia, trabalhou para juntar um bom dinheiro, e em pouco tempo eles fundaram a Clark & Rockefeller, que comprava e revendia grãos, peixes, carnes, entre outros alimentos. O começo não foi nada fácil. Tanto John quanto Maurice passavam o dia procurando clientes, mas ao mesmo tempo se sentiam orgulhosos de terem seu próprio negócio. Mesmo sendo um pouco mais tímido, John se tornou um ótimo vendedor. Todos os acontecimentos em sua vida fizeram com que ele se tornasse um jovem muito maduro. Homens muito mais velhos que John respeitavam e confiavam nele em sua empresa. Foi questão de tempo para que a lista de clientes da companhia crescesse rapidamente. Estratégias para crescimento. Busca por capital. Apesar de terem conseguido um bom número de clientes, eles ainda não tinham o capital necessário para expandir o negócio. Para conseguirem o dinheiro, eles bolaram um plano inteligente. O truque do empréstimo. Eles foram a diversos bancos da cidade à procura de um empréstimo de 5 mil dólares. No entanto, eles diziam que a empresa iria investir mais de 20 mil dólares, o que dava a impressão que eles tinham muito dinheiro. Por incrível que pareça, esse truque deu certo e os bancos lhe cederam alguns empréstimos. Guerra Civil e oportunidades. Nesse mesmo período estourou a Guerra Civil Americana, que ocorreu entre os anos de 1861 entre a União e os Confederados. Sua causa principal foi a longa controvérsia sobre a escravização dos negros. John, por ser muito religioso, era totalmente contra a escravidão e queria que a União vencesse a guerra. Contribuição para a guerra. Como John não podia parar de trabalhar, já que era o responsável pelo sustento da família, ele tomou a decisão de pagar 300 dólares para o substituírem na guerra e ainda enviou dinheiro para equipar vários soldados da União. Lucros durante a guerra. Por conta da guerra, alguns estados sofreram maior impacto. Isso fez com que na cidade que John morava os preços dos alimentos inflacionassem, de modo que a empresa de John, que vendia produtos alimentícios,
aumentasse seus lucros em 4 vezes mais. No ano de 1862, eles tiveram um lucro de mais de 17 mil dólares, o que para a cotação de hoje seria o equivalente a mais de $500 mil. Com apenas 23 anos, John já tinha conseguido acumular uma grande riqueza. No entanto, alguns anos antes, em 1859, havia sido descoberto que era possível extrair quantidades industriais de petróleo bruto perfurando diretamente o solo. A extração em massa do petróleo nessa época ficou conhecida como boom do petróleo e foi responsável por deixar diversas pessoas muito ricas. A entrada no mercado de petróleo. Descoberta do petróleo. Pouco tempo depois, John foi apresentado para um jovem chamado Samuel Andrews, que estava à procura de investidores para construir uma refinaria de petróleo bruto em Cleveland, local perto das maiores regiões petrolíferas da Pensilvânia. Inovação no refino. O diferencial de Samuel era que ele havia descoberto que se aplicasse ácido sulfúrico no petróleo bruto, ele se transformaria em querosene. Quando era queimado, o querosene durava mais que o petróleo bruto, e isso deixava muito à frente da maioria dos concorrentes. Investimento inicial. Tanto John quanto Morrice viram no petróleo uma ótima oportunidade e decidiram investir no negócio de Samuel cerca de $4 mil para que ele montasse a refinaria de petróleo. Eles decidiram que o petróleo seria apenas um empreendimento paralelo e continuariam focados na sua empresa de produtos agrícolas, enquanto Samuel cuidaria sozinho da refinaria. Mudança de foco para o petróleo. Em pouco tempo, a venda de querosene se tornou um verdadeiro sucesso, e John começou a perceber isso. Em apenas um ano, a refinaria de petróleo havia se tornado a parte mais lucrativa do negócio. Logo John e Morrice decidiram que estava na hora de tomar uma atitude. Eles resolveram abandonar sua primeira empresa e focar 100% no setor petrolífero. Mas logo de cara, John percebeu um grande obstáculo: o fornecimento de petróleo era algo imprevisível. Até aquele momento, o petróleo só havia sido encontrado em uma região da Pensilvânia, e muitas pessoas achavam que ele acabaria se esgotando. Além disso, quando o petróleo estava abundante, o preço caía muito, ao passo que quando parecia estar acabando, o preço subia. O mercado petrolífero parecia muito instável. Por isso, John não queria estar envolvido com extração de petróleo. Ele percebeu que o refino de petróleo era algo muito mais estável e lucrativo, e decidiu que a empresa seria focada apenas nisso. A saída de Morrice e o nascimento da Standard Oil. Insegurança de Morrice. No entanto, para Morrice, esse mercado era estressante demais. Além disso, a incerteza sobre o petróleo acabara o deixava bastante desconfortável, fazendo com que ele vendesse sua parte do negócio para John no ano de 1865. Aposta arriscada. Apesar de não estar totalmente confiante, John concordou em comprar a parte de Morrice por $72.500, o que hoje seria algo em torno de $1.300.000. John estava apostando tudo nesse negócio e poderia ter a chance de ficar incrivelmente rico ou perder tudo. Descoberta de novos campos. Mas foi nesse período que um campo gigante de petróleo foi encontrado também na Pensilvânia, acabando de vez com as dúvidas sobre o esgotamento desse recurso. Em pouco tempo, esse mercado passou a ser bastante competitivo, com muitos concorrentes. Foi aí que John percebeu que se ele quisesse se destacar e ganhar muito dinheiro, era preciso acabar de vez com a concorrência. Como John estava ganhando bastante dinheiro, ele comprou uma casa, pois já havia se casado e queria ter um lugar para construir sua família. Nesse período, a guerra também já havia acabado com a vitória do exército da União. Parecia que tudo estava bem encaminhado para que John começasse a construir seu império. Expansão e estratégias competitivas. Após a saída de Morrice, John resolveu batizar a empresa com outro nome. Logo ela passou a se chamar Standard Oil. Pouco tempo depois, ele já começou a construir uma segunda refinaria e exportar querosene para a Europa. Cada dia mais, John sentia que essa empresa seria capaz de fazer ele se tornar incrivelmente rico, mas também percebeu que para tocar o negócio ele precisaria de ajuda. Assim, contratou um sócio para ajudá-lo na administração da empresa. Esse homem era Henry Flagler, que assim como John, queria construir um império e ganhar muito dinheiro. Além disso, Henry era um cara muito focado e determinado. Ele acreditava que o único jeito de ter seu próprio império seria destruindo seus concorrentes, e logo John também adotou essa visão. A concorrência no setor de refino de petróleo estava cada vez maior. A essa altura, todos já haviam descoberto o segredo para transformar em querosene, e o produto da empresa de John já não era mais único. Por isso, John e Henry bolaram estratégias e alianças estratégicas para aumentar os lucros da Standard Oil e prejudicar seus concorrentes ao mesmo tempo. Alianças com as ferrovias. Transporte ferroviário.
Uma de suas alianças estratégicas foi com empresas ferroviárias para obter os melhores custos de transporte em comparação com seus concorrentes. Naquela época, o petróleo era transportado principalmente por 3 empresas ferroviárias, sendo elas a New York Central, a Erie Railway e a Pennsylvania Railroad. Vantagens geográficas. Por conta de suas rotas, era mais vantajoso para as ferrovias New York Central e Erie transportar petróleo para as refinarias em Cleveland, onde estava a empresa de John. No entanto, para a ferrovia Pennsylvania Railroad, era mais lucrativo transportar o petróleo diretamente para a cidade de Nova York. Êxodo de refinarias. Após essa declaração da ferrovia da Pensilvânia, muitas refinarias de Cleveland decidiram deixar a cidade e ir para Nova York. Essa saída em massa de diversas empresas fez com que as outras 2 ferrovias, a New York Central e a Erie, perdessem muitos clientes. Estratégia de John. Em vez de se juntar às outras empresas e deixar Cleveland, John percebeu que as 2 ferrovias estavam precisando urgentemente de negócios e decidiu usar o desespero delas a seu favor. Acordos secretos e vantagens competitivas. Acordo com a Erie Railway. John primeiro negociou um acordo com a Erie. Ele ofereceu um fluxo consistente de petróleo em suas ferrovias e, em troca, queria que a Standard Oil tivesse um desconto de 75% sobre os custos oficiais de transporte de ferrovia. Acordo com a New York Central. Já com a New York Central, John fez um acordo de pagar apenas $1,65 por barril transportado, em que a taxa oficial era de $2,40, e em troca faria pedidos diários de 60 vagões para transportar o petróleo refinado. Segredo comercial. Os descontos que John havia negociado com as ferrovias foram mantidos em segredo para os concorrentes da empresa de John. Por conta disso, todas as outras companhias petrolíferas teriam que pagar o preço total para transportar seu petróleo nos mesmos trens. Guerra de preços. Como John sabia que seus custos estavam mais baixos por conta do acordo em relação aos seus concorrentes, ele conseguiu desencadear uma guerra de preços. Com isso, John passou a baixar o preço do seu petróleo para que seus concorrentes tivessem que fazer o mesmo e assim tivesse uma competição no mercado. Dominando o mercado. John só tomou essa atitude de baixar os preços porque ele sabia que os seus concorrentes estavam pagando mais do que ele no transporte de petróleo. Logo, os custos deles eram mais altos. Mesmo que as outras empresas cobrassem o mesmo preço pelo petróleo, John ainda teria um lucro maior. Para que ele conseguisse destruir totalmente seus concorrentes, ele continuou diminuindo cada vez mais os preços até que as outras companhias começassem a falir. Isso permitia que a Standard Oil praticamente acabasse com a sua concorrência e assim aumentasse os preços novamente. Essa tática era extremamente eficaz, apesar de ser antiética. Naquela época, ainda não existiam leis que regulamentavam isso. Logo, John foi capaz de monopolizar a indústria de petróleo, pois legalmente falando, ele não estava fazendo nada de errado. Isso fez com que a Standard Oil conseguisse enormes lucros e John ficasse cada vez mais rico. A aliança secreta e o monopólio. South Improvement Company. No ano de 1872, John e seu sócio Henry estavam decididos a expandir ainda mais a Standard Oil e monopolizar ainda mais o setor petrolífero. Para isso, eles decidiram fechar um acordo com o presidente da Ferrovia da Pensilvânia. O presidente Tom Scott estava disposto a fechar um acordo ainda mais ambicioso. Ele propôs uma aliança secreta entre as 3 maiores ferrovias e com as maiores empresas de refino de petróleo, que incluía a Standard Oil. Assim, essa aliança ficou conhecida pelo nome de South Improvement Company ou SIC. Vantagens exclusivas. O acordo seria que John transportaria todo o seu petróleo exclusivamente por meio dessas 3 ferrovias e, em troca, ele teria um desconto de 50% nos custos de transporte. Mas John queria ainda mais. Ele negociou para que qualquer pessoa fora dessa aliança que transportasse querosene por meio dessas 3 ferrovias, a Standard Oil receberia uma parte do dinheiro. Ou seja, os concorrentes pagariam preços mais altos pelo transporte do petróleo por essas ferrovias, e parte desse dinheiro iria diretamente para John. Espionagem corporativa. Além disso, as ferrovias entregavam para John informações secretas e detalhadas sobre o envio dos produtos de seus concorrentes. Com isso, John Rockefeller conseguia saber todos os detalhes das empresas rivais e conseguir prejudicá-los vendendo seu querosene mais barato que os demais. O legado de John D. Rockefeller. John Rockefeller morreu no ano de 1937, aos 97 anos de idade. Em mais de 100 anos de história, até hoje a Fundação Rockefeller doou bilhões de dólares para diversas instituições de caridade, focando principalmente em medicina e educação. As doações de John para laboratórios e pesquisas médicas contribuíram para inovações científicas que salvaram milhares de vidas ao redor do mundo. As doações para a educação ajudaram a construir centenas de escolas em todo o mundo.
John Rockefeller foi um homem que desde muito jovem tentou conquistar seu espaço para poder cuidar e ajudar sua mãe e irmãos. Ele conseguiu construir um verdadeiro império, mas para isso precisou passar por cima de diversas pessoas que de alguma forma tiveram sua vida estragada por ele. Depois de anos, John decidiu doar boa parte de sua fortuna para a caridade, fazendo um bem para a humanidade. E aqui fica o questionamento: John Rockefeller pode ser considerado um homem mau ou um homem bom?